Olá, tudo jóia? Então, nosso objetivo hoje é falar com vocês sobre os principais tipos de assimetria. Lembrando que essa aqui é uma aula disponível para as nossas alunas do método TSB. Então, eu vou mostrar para vocês na aula de hoje algumas imagens para tentar exemplificar para vocês esses principais tipos de assimetrias e vou mostrar também ao final o que é importante que vocês priorizem e façam, que são aqueles quatro pilares que nós sempre falamos aqui. Então, sejam bem-vindas, eu sou o Vinícius Nequini, sou fisioterapeuta e osteopata, pediátrico e adulto. Então, vamos lá. Nessa imagem aqui, a gente observa o perfil do bebê, a gente observa o bebê de frente, a gente observa o bebê de cima, para a gente conseguir identificar alguns padrões de assimetria. Então, assim como a gente pode pegar esse modelinho aqui de crânio e olhar perfil, frente, por cima, por trás, de lado, a gente consegue observar aqui nessas imagens também. Observem aqui no cursor, né, nessa bolinha que eu vou ir demonstrando para vocês, que nessa imagem nós estamos observando o crânio de cima. E essa parte onde está os detalhes em rosa é onde deveria ter o crescimento. E essa região pontilhada e que tem áreas rosas extrapolando são regiões que estão crescendo em lugares que não gostaríamos. Então, essa é um tipo de assimetria de bebês que têm a preferência de olhar ou rodar a cabeça preferencialmente para um dos lados. E já já vou falar o nome dessa assimetria. Esse outro padrão de assimetria é semelhante a esse anterior. Porém, agora eu estou observando a face do bebê. Observem que tem áreas rosas aqui, tem áreas que estão saindo um pouquinho aqui da linha pontilhada. A gente observa um desalinhamento dos olhos, ó, um olho mais altinho que o outro, a linha do nariz desviada mais para um lado do que para o outro, uma orelhinha mais visível de um lado do que para o outro. Ou seja, para esse tipo de assimetria que eu já vou falar qual é importante que a gente observe o bebê de cima, de frente, de trás e de lado, preferencialmente de cima e de frente. Quando vocês forem usar o medidor TSB para acompanhar a evolução do tratamento do seu bebê, vocês vão tirar as fotos de cima. Lembrem-se de tirar as fotos alinhadas, porque se eu tirar com o bebê, ó, mais rodado para um lado, para o outro, mais com flexão, mais extensão, eu vou perder esse padrão. Então, eu preciso centralizar bem a foto, tirar a foto bem alinhadinha. Então, aqui nesse modelinho aqui, ó, esse bebezinho está bastante cabeludo. O que que eu preciso fazer? Molhar o cabelo. Porque se esse cabelo tiver com volume, isso vai disfarçar ou vai aumentar algum padrão de assimetria que eu quero ver certinho. Por exemplo, algumas mães fazem, sabe aquelas meia calça que as mães usam fina, tipo uma segunda pele? Algumas mães fazem uma touca e colocam para registrar a foto. A gente tem a própria touquinha, né, que a gente usa para fazer as medidas, mas em casa vocês podem usar a estratégia de molhar o cabelo ou usar essa touca que é fina só para fazer as medidas. Já nessa segunda imagem aqui, a gente observa da mesma forma o bebê de cima, agora com um outro detalhe, o bebê visto de lado. Esse tipo de assimetria aqui, eu observo, ó, uma área de crescimento que deveria ser aqui para trás, e tem um extrapolar de crescimento aqui para as laterais, olha, saindo do pontilhado. Ou seja, o pontilhado seria o formato adequado. O que não está composto aqui, está em rosa, está faltando crescimento, e o que está extrapolando o pontilhado está extrapolando, né, para a proporção que a gente deveria. Então, a gente olhando aqui em perfil, ó, a testinha fica mais retinha aqui, pontiaguda aqui na ponta. Aqui atrás deveria ter uma curvatura, mas é um padrão de retificação. Então, aqui no próximo slide eu vou falar um pouquinho, mas para adiantar, esse aqui é um padrão clássico de plagiocefalia e esse aqui é um padrão clássico de braquicefalia. E quando a gente vai observar o nosso bebê, devemos ficar atento aos detalhes.
Então, observando o bebê de frente, né, e também fazendo registros com fotos, vocês podem observar um olhinho mais aberto do que o outro. Aqui na foto, o bebê está com o olho fechado, mas não necessariamente, tá? A tendência, às vezes, é que o bebê tem um olhinho um pouquinho mais aberto do que o outro. Se a gente olhar a parte da testa, talvez é uma testinha de um lado um pouquinho mais baixa e do outro lado um pouquinho mais alta. A questão das orelhas pode ser as duas orelhas projetadas para frente, uma orelhinha mais encaixada que a outra. Eu posso ver, ó, um desvio da mandíbula ligeiramente mais para um lado do que para o outro, um desvio da linha da boca. Eu posso ver padrões de queda da sobrancelha, ou quando o bebê vai fazer uma mímica de chorar ou de rir, você observa que tem mais dobrinhas, né, mais mímicas, ou linhas de expressão de um lado do que do outro. Então, observem. Quando a gente fala em assimetrias cranianas, nós não estamos falando de problemas estéticos. Também tem a demanda estética da simetria, só que uma simetria craniana num bebê, quando a gente não trata, podemos ter bebês com desajuste na órbita do olho, podendo levar a astigmatismo, ou seja, diferença do grau dos olhos. A gente pode ter desalinhamento da tuba auditiva, que pode levar a otites de repetição e levar até alterações auditivas. Eu posso ter um desvio do septo nasal, dificultando padrões respiratórios no bebê e pode ser complicações até na vida adulta. Aquele adulto que sempre entope o nariz, sempre tem padrões alérgicos. Bebês que tiveram ou têm padrões de assimetria quando não tratados, pode ter desalinhamento do dente, né, desalinhamento ortodôntico, desviando a mandíbula mais para um lado do que para o outro, causando a estética do dente inadequada, causando alteração da mordida, causando bruxismo. Esses bebês que também têm esses padrões de assimetria, eles podem ter desalinhamento da base aqui da cabeça, da base do crânio, que pode levar a adaptações posturais, como escolioses adaptativas às assimetrias cranianas. Então, é super importante que vocês saibam que tem essas consequências e que vocês, com cuidados corretos em casa, vocês podem ajudar. E é isso que a gente está aqui ensinando dentro do método TSB. Lembrando que essa aula aqui é para as nossas alunas, mas dentro do método TSB vocês têm tudo detalhado, tá bom? Então, aqui nessas duas imagens, eu estou mostrando dois bebês, um com um bebê que tem um padrão típico de um bebê que tem tensão no corpinho e sempre desaba, né, para o mesmo lado. A tendência é que esse bebê tenha essa musculatura desse lado aqui alongada e desse lado aqui tensa ou encurtada. Inclusive, as tensões podem estar no corpinho. Às vezes, o bebê adota posições de compensação semelhantes ao torcicolo, não por torcicolo, mas por adaptações e tensões no próprio corpinho. Por isso que as sequências do TSB que eu ensino para vocês são massagens ao longo de todo o corpo. E é super importante que faça a massagem completa, porque como vocês talvez não tenham vindo aqui no consultório, são só nossas alunas online, não tem como eu avaliar e falar, olha, mamãe, a tensão está nessa região, ou está nessa, ou está aqui no quadril. Então é importante que vocês façam a sequência completa para assegurar que seu bebê está recebendo as liberações, as tensões em todo o corpinho. Lembrando que as massagens são seguras e vocês podem e devem aplicar sempre que vocês observarem tensão no seu bebê. Então, por exemplo, Vinícius, olha, o bebê já melhorou, meu filho já melhorou, agora a gente só está na manutenção. Pode ser que durante algum salto de crescimento ou desenvolvimento, algumas tensões reapareçam. E aí vocês voltam a fazer a sequência do TSB. Então, esse bebê aqui, ó, ele está no bebê conforto, que não é nada confortável. O bebê conforto, inclusive, só deve ser usado para fazer deslocamento. Não é recomendado que o bebê fique muito tempo nesse bebê conforto, porque isso pode levar a alguns padrões de assimetrias, preferências posicionais, que pode causar essas assimetrias e, inclusive, pode causar algumas dificuldades ou atrasos de habilidades ou do desenvolvimento motor do seu bebê. Esse bebê aqui é um padrão clássico de bebês que têm tensão na cervical, ou talvez um torcicolo, que o bebê ele tende, ó, a inclinar a cabeça para um lado e rodar para o outro. Se esse bebê não for tratado, esse bebê vai tender, na vida adulta, na adolescência, a ter padrões de escoliose adaptativas, ou pode ter padrões de preferência de usar mais uma mão do que a outra, não sendo padrão de destro ou canhoto. Esse bebê pode ter dificuldade na amamentação, esse bebê pode ter dificuldade de enrolar mais para um lado do que para o outro, esse bebê pode pivotear mais para um lado do que para o outro. Então, esses aqui são sinais que vocês devem ficar atentos e atentas, tá bom?
E falando mais exatamente nos principais tipos de assimetrias, e fiquem na aula até o final que eu vou reforçar os quatro pilares, né? Sendo que esses quatro pilares são fundamentais para o seu bebê melhorar esses padrões de assimetria, independente do seu bebê estar em acompanhamento presencial ou só estar usando aqui as informações do método TSB. Esse primeiro crânio aqui é uma vista superior, né? Vista de cima, a gente observa boa proporção dessa medida entre a testa e a parte de trás e essa medida lateral de uma orelha à outra, ou seja, é um crânio com padrões circulares, com padrão mais oval, ou seja, essa medida antero-posterior, ela é ligeiramente maior do que essa lateral. Já essa segunda imagem aqui, a gente fala da plagiocefalia. Então, a gente olhando de cima, a gente observa que um lado é mais desenvolvido, outro é menos desenvolvido. Esse bebê aqui em específico, ele teve preferência de rodar a cabeça mais para a esquerda. Então, se ele rodou a cabeça mais para a esquerda, ele ficou mais tempo apoiado aqui. O crânio do bebê é muito mole, muito flexível ainda. E se ele ficar posicionado só nessa posição, o crânio vai crescer para onde tem mais liberdade, ou seja, para onde não está ficando sempre apoiado. Então, ele cresce mais para cá. Outros bebês também podem ter adaptações na testinha. Então, se ele está mais apoiado nessa região, a tendência é que essa testinha aqui fique mais projetada e essa aqui um pouquinho menor. Aqui está muito sutil, mas pode acontecer coisas mais abrangentes, mais visíveis. E aqui vai um super detalhe, um sinal de alerta. Se seu bebê tem esse lado aqui, plano, achatado, e o lado que está também para menor ou está com menos crescimento ao mesmo lado, isso é um sinal de alerta, temos que comunicar ao pediatra imediatamente. Então, de praxe, quando é uma simetria posicional, o lado que está mais amassado, a parte de trás, tende a ter a testinha do mesmo lado maior. Se a testinha maior é do outro lado, a gente tem que ficar muito atento para outras complicações, tá? Esse aqui é outra foto também de um bebê visto de cima. Esse bebê aqui, possivelmente, ele é um bebê que só dorme olhando para o teto. Ou seja, se ele só dorme olhando para o teto, a tendência é que a parte de trás fique achatada. E aí tem um crescimento lateral. Você lembra naquela imagem que eu mostrava as linhas rosas? Aquele bebê, olha, tinha um crescimento lateral. É igual tá nessa imagem aqui. Então, o bebê que dorme olhando para o teto, e a gente precisa ter estratégias específicas para bebês que dormem só de um lado, para bebês que dormem só olhando para cima, para bebês que têm padrões, igual nessa quarta imagem aqui, de escafocefalia. São bebês que, esse caso aqui não é tão comum quanto a plágio e a braque, mas são bebês que dormem com a cabeça toda rodada para um lado ou para o outro. E aí, ou seja, se as partes laterais estão todas apoiadas, ele vai crescer para frente e para trás, ficando o crânio mais fino, olhando de cima, e mais alongado, olhando de perfil, tá bom? Então, dando continuidade aqui, a gente vai observar aqui, ó, de forma mais fácil, essas visualizações, onde se esse bebê dormiu mais aqui para a direita, esse lado aqui cresce e a testinha do mesmo lado onde está achatado atrás também cresce. Essa aqui é clássica de assimetrias posicionais. Então, sinais de alerta que eu falei no vídeo anterior. Se esse bebê tem achatamento desse lado aqui e a testinha do mesmo lado também é amassada ou é menor, alerta, avise imediatamente ao seu osteopata, avise imediatamente ao seu pediatra. Nesses casos, dependendo, a gente precisa da avaliação do neuropediatra, do neurocirurgião, tá bom? Essa outra imagem aqui, de novo, são bebês que têm preferência de olhar para cima e não gostam muito de rodar a cabecinha. Aí esse bebê vai ter essa zona aqui plana e a cabeça mais larga. Então, ó, o ideal é esse formato mais circular oval. Aqui eu tenho uma desproporção, né? São casos aqui de exemplos mais exacerbados para facilitar a visualização de vocês. Então, aqui é um caso real de um bebê que tinha uma plagiocefalia, zona plana posterior à direita, preferência à direita, e crescimento maior à esquerda. Essa família fez o tratamento, possivelmente a família é muito dedicada,
E essa zona aqui, ela foi áreas que ficou livre durante o posicionamento adequado. E olha aqui, a gente ainda tem padrão de assimetria, só que ó, é muito mais leve. Então, observe que ainda tem uma compensação aqui na testinha, ou seja, o tratamento ainda não acabou, mas a gente observa uma melhora significativa. E é isso que a gente espera que vocês tenham de resultado, seguindo passo a passo aqui do método TSB. Essa aqui é a visão de perfil de um bebê que tem um padrão de braquicefalia, ou seja, o bebê tem uma diminuição desse tamanho aqui, é um crânio mais alargado e fino quando eu vejo de perfil. E onde deveria ter mais curvatura, eu tenho uma zona mais plana. Pós-tratamento e cuidado, olha como é que tem mais curvatura aqui nessa região. A orelhinha do bebê era até mais projetada para frente. Vocês vão observar, ó, que ela ainda é projetada, mas está menor, né? Então, não necessariamente a gente vai conseguir reverter tudo, mas a gente vai até onde a gente consegue e vocês fazendo os cuidados em casa, a gente tende a ter bons resultados. E aí, essa primeira imagem exemplifica um dos pilares. E quais são os quatro pilares? O primeiro pilar é identificar o tipo de assimetria. Então, ó, primeiro eu vou saber se é uma plagiocefalia, uma braquicefalia ou escafocefalia. Identifiquei o tipo de assimetria, eu vou para o segundo pilar. Qual que é o segundo pilar? Posicionar o bebê corretamente. Se o bebê tem uma plagiocefalia, eu vou identificar a área de maior crescimento e de menor crescimento. A área de maior crescimento é a área que fica apoiada. Inclusive, lá nos primeiros módulos, a gente tem orientações sobre cada tipo de assimetria. Voltem lá, olhem, e toda semana a gente está aqui para tirar dúvidas, tá bom? Outra função importante, né? O pilar 1, identificar o tipo de assimetria. Pilar 2, posicionar, identificar o tipo de assimetria e posicionar o bebê corretamente. Pilar 3, fazer massagens específicas que tiram esses pontos de tensão. Ou seja, se o bebê tiver com algum ponto de tensão no pescoço, no tronco, na face, no crânio, no quadril, a gente não vai conseguir fazer com que ele aceite e fique o tempo adequado no posicionamento adequado. E se ele não ficar posicionado adequadamente, ele não corrige as assimetrias. Aí são casos que a gente precisa muitas vezes de órtese. Por isso que vocês precisam fazer um bom posicionamento. E quando a gente fala em órtese, a gente fala dos capacetes, né, das órteses cranianas, que são capacetes que ajudam a fazer um bom posicionamento das estruturas do crânio. Mas se a gente começar no tempo adequado, se vocês fizerem os estímulos corretos, a gente trabalha para não precisar de usar o capacete, tá bom? Então, pilar 1, identificar o tipo de assimetria. Pilar 2, posicionar o bebê corretamente. Pilar 3, fazer as massagens específicas, que são as sequências do TSB. E o pilar 4, intensificar estímulos como o tummy time. E aqui é tanto para o bebê que tem braquicefalia quanto que tem plagiocefalia. O bebê, quando ele está em barriguinha para baixo e ele já tem estímulos cervicais de ativação, ele tende a fazer a extensão e rodar e olhar para os lados. Se o bebê tem um padrão de braquicefalia, ele tem a tendência em não gostar muito dessa posição. Por isso que a gente tem que fazer as massagens, as sequências do TSB. Se esse bebê tem um padrão de plagiocefalia, ele até aceita, mas ele vai preferir rodar a cabeça mais para um lado que para o outro. E a gente vai precisar usar recursos para chamar atenção, recursos para variar as posições do tummy time, recursos para liberar essas tensões do corpinho, porque se o bebê não passar pelos quatro pilares, ou seja, o papai e a mamãe identificar o tipo de assimetria, posicionar a cabeça corretamente, fazer as massagens e fazer os estímulos, a gente não consegue ter uma boa resposta. Então é super importante. Então, a informação é que vocês devem se dedicar nesses cuidados em casa. Vinícius, eu só consigo fazer de dia e de noite ele fica mal posicionado. Não pode, tem que ser de dia e de noite. Ah, Vinícius, mas eu não consigo. Gente, tem várias estratégias, nós tentamos ensinar vocês algumas delas. Por exemplo, o segura bebê que a gente usa nos primeiros meses. Só que aqui a gente não vai usar direto, porque o berço tem que ficar livre. Então, geralmente a gente faz os apoios por baixo do lençol. Tem estratégias lá dentro que a gente ensina alguns rolinhos para colocar no bebê, que ajuda o bebê a ficar com a posição correta. As massagens direcionadas.
ao longo de todo o corpo de forma segura e tranquila. O tummy time que é importante variar a amplitude, variar os lugares que a gente faz o tummy time. E aí, é essa informação que eu quero, né? É essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Com as informações corretas que a gente ensina aqui no método TSB, se vocês seguirem esse passo a passo, nós conseguimos ajudar vocês. Só que vai depender da dedicação, de quando iniciou o tratamento. Então, dediquem-se, porque a gente consegue dar melhora e qualidade de vida para essa criança, para esse ser vivo ao longo de toda a vida. A gente pode evitar desalinhamento da órbita do olho, desalinhamento do septo, desalinhamento do dente, desalinhamento da tuba auditiva, desalinhamento postural, com cuidados que a gente faz aqui no bebezinho, né? Então, eu quero que vocês entendam que o método TSB é um modo de direcionar vocês para os cuidados em casa. E uma grande ferramenta que nós temos é o medidor TSB, que vocês conseguem acompanhar a evolução do tratamento do seu bebê. Lembrando que o medidor TSB não é uma ferramenta que a gente usa em consultório. Eu uso ela de forma online para ajudar a acompanhar a evolução. Mas para isso temos que ter fotos de qualidade, no sentido que tem que estar bem centralizado, bem alinhado, para a gente conseguir fazer todas as marcações necessárias. Agradeço vocês que assistiram a aula até aqui. Obrigado por confiar no método TSB. E se você está assistindo essa aula e ainda não é aluna do método TSB, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link e a forma de ser nossa aluna e começar hoje mesmo a ajudar o seu bebê. Tchau, tchau. Até a próxima aula.